Bom dia de novo e uma saudação muito particular ao Sr. Cardeal Patriarca, Dom José Policarpo. Com a alegria de o termos connosco, creia, Sr. Cardeal, que é para nós uma grande honra, uma grande alegria e uma grande oportunidade podermos ter logo no abrir deste Fórum de Educação Moral e Religiosa Católica 2014 a presença e a reflexão do Sr. Cardeal Patriarca. Agradecemos-lhe a disponibilidade e a generosidade, logo desde o início manifestada, para estar connosco. Todos nós sabemos quanto lhe deve a Igreja de Portugal em muitas vanguardas da missão e concretamente neste campo imenso da educação cristã. A palavra que nos tem dito, as reflexões que tem escrito e repartido e partilhado ao longo destes anos, tem-nos ajudado a ver com mais clareza o caminho a prosseguir e a sentir coragem e força na missão a realizar. Neste ano, e sabendo da importância que este fórum tem no enquadramento concreto da vida em que vivemos e do tempo que nos é dado, sabemos quanto uma reflexão necessária sobre a cultura, sobre a escola e sobre a religião nos podem ajudar nos caminhos a trilhar no futuro e na missão a realizar em cada dia. Obrigado por isso, Sr. Cardeal Patriarca, é com alegria que o acolhemos e é com muito proveito que o vamos ouvir. Bem-haja, esteja sempre connosco, porque precisamos muito da presença, da ajuda, da reflexão e do incentivo que nos dá. Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. D. António, pela sua saudação tão simpática. É simpática porque é amiga, porque senão seria um bocadinho mais objetivo. Eu acabei por escrever o texto desta intervenção e, portanto, sei que a seguir tereis acesso a ele através destas coisas modernas, não é? O tema que me foi proposto é um tema vasto e, sobretudo, é um tema muito abrangente e permitiria, à partida, na maneira de o tratar, vários enfoques. Poderíamos considerar a escola como o enfoque principal, enquanto estrutura ao serviço da educação das crianças, adolescentes e jovens, em que se entrecruzam os contributos de diversas instituições, como a família, a sociedade, o Estado, a Igreja. Nessa perspectiva, teríamos de considerar as exigências que a nossa cultura coloca à educação e às estruturas educativas. O quadro da educação é a cultura. Não uma cultura qualquer, à medida da consideração de cada interveniente, mas a cultura de um povo, a compreensão da pessoa, da vida e da história, caldeada ao longo do tempo. Mas também poderíamos considerar como enfoque principal a cultura como dinamismo envolvente, que desabrocha numa sabedoria, e é esta que define e burila a identidade espiritual e moral de uma comunidade. Tratando-se de um povo católico, desde há séculos e na sua maioria, teríamos necessariamente de considerar a influência da fé religiosa na cultura de um povo, sem nunca esquecer todos os outros elementos que influenciaram e continuam a influenciar essa cultura. Esta é sempre a convergência unificadora das expressões da liberdade, da busca da verdade, da beleza da vida, não apenas das pessoas individuais,
mas enquanto membros de uma comunidade. Optando por este enfoque, teremos de olhar para a nossa cultura, para a influência que o cristianismo teve nela, para a sua evolução dinâmica ao ritmo das mutações culturais. Teremos de perguntar se os nossos sistemas educativos, com relevância para as nossas escolas, respiram e promovem a nossa cultura. A escola nunca pode ser um elemento culturalmente neutro. É uma gota de água numa vasta corrente que engrossou e adquiriu identidade ao longo do tempo, numa história que reconhecemos como a nossa história e que corre para um futuro que nunca pode separar-se da memória do seu percurso. Já perceberam que eu escolhi esta segunda perspectiva, este segundo enfoque, para tratar o nosso tema. A cultura exprime e define a identidade de um povo. Só a cultura permite à pessoa humana, na sua caminhada pessoal de liberdade, assumir-se em tudo como membro de uma comunidade. Uma compreensão individualista da vida é a negação da cultura. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, afirma que só pela cultura o homem acede verdadeira e plenamente à sua humanidade. Só a cultura integra na unidade a natureza e a história, o que recebemos do Criador e as marcas que a nossa ação criativa lhe imprimiram. A verdade da natureza é um elemento decisivo da verdadeira cultura. O Concílio afirma, e cito entre aspas, sempre que se trata da vida humana, natureza e cultura estão tão estreitamente ligadas quanto possível. Já estão a ver que nós estamos num período em que isso está a ser quebrado, não? Em que a natureza é posta como um elemento zeco. A cultura integra numa unidade que se exprime ao longo do tempo toda a riqueza da natureza e as expressões da liberdade das pessoas e das comunidades. O conceito de cultura é assim necessariamente abrangente. Citemos de novo a Gaudium et Spes. A palavra cultura designa tudo o que é expressão humana, aquilo em que o homem afina e desenvolve as capacidades do seu espírito e do seu corpo. Se esforça por submeter o universo pelo conhecimento e pelo trabalho. Humaniza a vida social, tanto a vida familiar como o conjunto da vida civil, graças ao progresso dos costumes e das instituições. Em suma, a maneira como traduz, comunica e conserva nas suas obras, ao longo do tempo, as grandes experiências espirituais e as grandes aspirações do homem, para que estejam ao serviço do progresso de um grande número e mesmo de todo o género humano. Uma comunidade, quer seja a Igreja, quer seja a nação, burila a sua identidade cultural ao longo do tempo. A evolução cultural tem mais o ritmo da história do que do presente, do momento que passa. Só ao longo do tempo, cada comunidade humana vai afinando o seu património cultural. Vai-se definindo um meio determinado e histórico no qual cada homem se insere, independentemente da nação ou do século, ao qual vai beber os valores
que lhe permitem promover a civilização. É este património, definido ao longo do tempo, que se pode chamar matriz cultural de um povo, a qual deve ser salvaguardada em toda a evolução cultural e em toda a evolução da sociedade. Quando a evolução das sociedades se decide ao ritmo do presente efêmero, afasta-se da matriz cultural e deixa de promover e enquadrar o autêntico progresso da pessoa e da sociedade humana. Convém-nos também ainda, à guisa de introdução, fazer a relação entre cultura e sabedoria, que é uma dimensão que nós já damos por ela quando lemos os livros sapienciais, não é? Portanto, perdemos muito na consideração atual, esta relação inevitável entre a cultura e a sabedoria e a importância da sabedoria. E a sabedoria não significa aqui saber muito, hein? Já vamos ver o que significa. Da harmonia da cultura brota a sabedoria. Esta é uma compreensão profunda da existência humana, de onde brota a dimensão ética e uma compreensão profunda da própria história. A sabedoria tem a sua fonte na memória de uma comunidade e exprime-se no presente, inspirando a liberdade. Abre-se à esperança, rasgando caminhos de futuro. Temos um exemplo claro no Antigo Testamento. A fé do povo de Israel no Deus da Aliança e da sua intervenção na história gerou indubitavelmente uma cultura. Nos grandes profetas de Israel, esta cultura gera uma sabedoria, uma compreensão global da história daquele povo. Mas por influência de grupos e correntes de opinião, sobretudo dos fariseus, essa cultura exprimiu-se num número infindável de preceitos legais. E quando isso acontece, corre-se o risco de abafar a sabedoria. A partir do século III a.C., devido ao contacto mais estreito com a cultura helénica e o grande apreço que tinham pela sabedoria, surge em Israel uma corrente sapiencial. Nós conhecemos os livros que foram gerados por o livro da sabedoria, o Elete e o Eclesiástico. E esta corrente prepara aquele povo para a mensagem cristã. A corrente sapiencial entra facilmente em conflito com o legalismo farisaico. A pregação de Jesus, condenando o farisaísmo, dá prioridade total à sabedoria, baseada na dignidade do homem, sublinhando essa dignidade nos mais pobres e desprezados, apresentando a lei de Deus como a manifestação do seu amor misericordioso. O atual Papa, ao sublinhar que o anúncio do Evangelho pela Igreja não pode ser o enunciado claro e a defesa racional de um edifício de leis morais, mas o anúncio do amor, desafia a Igreja a privilegiar o caminho da sabedoria. A cultura não é uma soma de saberes racionais e lógicos. Ou desabrocha na sabedoria, ou se nega como cultura. Só na sabedoria a cultura se torna a fonte do sentido autêntico da existência humana. No caso da cultura cristã, encontramos na piedade popular este desabrochar da cultura e sabedoria.
De facto, as suas expressões revelam uma mística da vida cristã expressa mais por via simbólica do que racional. Não é vazia de conteúdos, mas descobre-os e exprime-os mais pela via simbólica do que pelo uso da razão instrumental. É uma maneira legítima de viver a fé, um modo de se sentir parte da Igreja e uma forma de ser missionário. Isto era uma citação do Santo Padre. Uma das suas expressões principais, a peregrinação, encerra toda uma compreensão do mundo cristão, que vai da conversão à alegria de caminhar com os outros, ao ardor missionário. Ela ajuda a centrar toda a vida cristã no amor. Volto a citar o Papa. Só a partir da connaturalidade afetiva que dá o amor é que podemos apreciar a vida teologal presente na piedade dos povos cristãos, especialmente nos pobres. Paulo VI afirmou que a piedade popular traduz em si uma certa sede de Deus, que somente os pobres e os simples podem experimentar. Torna as pessoas capazes de terem rasgos de generosidade e predispõe-nas para o sacrifício até ao heroísmo quando se trata de manifestar a fé. E Bento XVI chamou-lhe um precioso tesouro da Igreja Católica. Vejamos agora a relação entre o cristianismo e a cultura. Todas as religiões influenciam as culturas. Também se pode dizer o mesmo do ateísmo e do agnosticismo. Quando o Evangelho é vivido e anunciado em contextos culturais ainda não marcados pelo Evangelho, a evangelização introduz em todas as culturas a dimensão da sabedoria cristã. Evangelizar é necessariamente intervir na cultura. Nas diversas civilizações, a fé religiosa é elemento importante no formar de uma cultura. Tende mesmo a ser o ponto unificador da variedade de elementos que entram no caldear de uma nova cultura. Pois essa tem de ser sempre um espelho da liberdade e da criatividade humanas na variedade das suas expressões. A fé cristã transforma-se espontaneamente em cultura pela interpelação à liberdade, pelos valores de civilização que comunica, pela solidez de uma tradição de que é fator decisivo. Ao influir na cultura, dá-se o fenómeno da enculturação da fé, isto é, as marcas da cultura que se evangeliza na própria expressão cultural do Evangelho. Um texto recente do Papa Francisco exprime bem este diálogo do Evangelho com as culturas dos povos a evangelizar, e cito: podemos pensar que os diferentes povos nos quais foi enculturado o Evangelho são sujeitos coletivos ativos, agentes da evangelização. Assim é, porque cada povo é o criador da sua cultura e o protagonista da sua história. A cultura é algo dinâmico que um povo recria constantemente e cada geração transmite à seguinte um conjunto de atitudes relativas às diversas situações existenciais que esta nova geração deve reelaborar face
aos próprios desafios. O ser humano é simultaneamente filho e pai da cultura onde está inserido. Quando o Evangelho se enculturou num povo, no seu processo de transmissão cultural também transmite a fé, de maneira sempre nova. Daí a importância da evangelização entendida como enculturação. Cada porção do povo de Deus, ao traduzir na vida o dom de Deus, seguindo a sua índole própria, dá testemunho da fé recebida e enriquece-a com novas expressões que falam por si. Pode dizer-se que o povo se evangeliza continuamente a si mesmo. A enculturação é necessária para que os povos a evangelizar possam captar e interiorizar a mensagem, desde que se garanta o caráter sobrenatural da mensagem da fé da Igreja recebida dos apóstolos de Jesus. A enculturação é mais autêntica quando o que entra em diálogo com as culturas a evangelizar é a cultura transformada já em sabedoria, comunicando mais pelo testemunho do que pelo discurso os grandes valores evangélicos que se tornam as bases de uma nova civilização. Para podermos considerar a relação entre escola e todo o sistema educativo a relação com a cultura, no nosso caso uma cultura de matriz cristã, vamos considerar alguns elementos decisivos para vermos claro a abrangência cultural das realidades presentes da Igreja e da sociedade. Privilegiarei nesta consideração a importância da memória na compreensão das exigências da realidade presente e alguns elementos decisivos na mutação cultural. É evidente que não temos tempo aqui de considerar em abrangência total todas as dimensões deste problema. Escolhi este da memória porque é um problema muito atual e a nossa sociedade, nas suas diversas instituições, que vão desde a política à escola, estão a perder a memória. E não estão a fazer memória. E isso é um problema de civilização. É um problema que nós temos que nos dar conta dele para vermos que tipo de resposta nós, cristãos, temos que dar. Façamos primeiro uma reflexão entre memória e liberdade. A memória é a marca deixada no coração por uma experiência de amor. Isto acontece na vida de cada pessoa, sempre que se sente amada. Mas há uma memória coletiva da Igreja, povo do Senhor, amada por Deus em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a fé de Israel é a memória da experiência de ser salvo por Deus, de sentir Deus no meio do seu povo. A oração de Israel, basta ler os Salmos, vocês já hoje rezaram a oração de laudes, e celebramos hoje um santo, que é um exemplo vivo de como a memória inspira, mas ao mesmo tempo é transformada pela liberdade do momento presente, São Paulo, não é? A oração de Israel é uma evocação da memória e do amor de Deus. E a Igreja Novo Israel, o povo de Deus, vive da memória de Jesus, da sua palavra, do seu dom de amor. A sua Páscoa é um dom que abraça o tempo e a história. Ele tinha consciência disso. Quando instituiu a Eucaristia, pediu-nos para a celebrar sempre em sua memória.
Esta memória não é uma simples evocação do passado. Nós estamos agora aí frente a algumas correntes de opinião que acham que a memória é uma reposição do passado, recopiar o passado. Como se fosse possível fazer isso. Não é possível fazer isso. Mas mesmo que fosse possível, não é o caminho. A memória vive-se no presente. A realidade que a fundou torna-se presente, empenha a nossa liberdade. Nada é mais atual do que a Eucaristia. É empenhar a nossa liberdade em todas as realidades da nossa vida. E, no entanto, ela é uma memória. Eu diria mesmo, ela é a nossa memória. A nossa memória pessoal tem de ser a memória da Igreja. E essa memória inspira a nossa liberdade. Exige que a nossa fé seja a fé da Igreja. Vou-vos citar um texto muito bonito de Bento XVI, na homilia que ele fez no funeral de uma das senhoras que trabalhava lá na Casa Pontifícia, não é? E onde ele exatamente fala da memória, não é? Porque o Instituto Secular a que pertencia à dita criatura chama-se exatamente Memores Domini, as que fazem memória do Senhor, não é? Diz o Bento XVI nessa homilia: São Boaventura diz que na profundidade do nosso ser está inscrita a memória do Criador. E precisamente porque esta memória está inscrita no nosso ser, podemos reconhecer o Criador na sua criação, recordar-nos, ver as suas pegadas neste cosmos criado por Ele. Mas São Boaventura diz ainda que esta memória do Criador não é só memória de um passado, porque a origem está presente, é memória da presença do Senhor. É também memória do futuro. É uma expressão engraçada que este Papa volta a repetir, que não nos lembraria a nós usar, falar da memória do futuro. Mas tem razão de ser, porque quando nós vivemos esta memória da salvação no presente, ela é o fundamento da esperança. É aí que enraiza a nossa esperança. E sendo o fundamento da esperança, se eu vivo a minha fé e os dons da salvação na esperança, eu estou já a criar uma memória do futuro, que será aperfeiçoada depois com a visão. Também a memória do futuro, diz Bento XVI, porque de certo provimos da bondade de Deus e somos chamados a voltar para ela. Muitas vezes na vida dos nossos cristãos falta esta memória do futuro, a força da esperança. A alegria do Evangelho, chamou-lhe este Papa na exortação apostólica. Portanto, nesta memória está presente, volto a citar Bento XVI, portanto, nesta memória está presente o elemento da alegria, a nossa origem na alegria que é Deus e a nossa chamada para chegar à grande alegria. Sabemos que Manuel era o nome da criatura, era uma pessoa interiormente permeada pela alegria que deriva da memória de Deus. Esta memória de Deus é a nossa memória. E continuo a citar Bento XVI. Nas vésperas da sua paixão, Cristo renovou, aliás, elevou a nossa memória. Fazei isto em memória de mim, disse. E assim nos deu a memória da sua presença, a memória do seu dom, do dom do seu corpo e do seu sangue. E neste dom do seu corpo e sangue, nesta dádiva do seu amor infinito, com a nossa memória, tocamos de novo a presença mais forte de Deus, o seu dom de si.
O próprio conhecimento que temos de Deus enraiza nesta memória. E Bento XVI continua nessa homilia. Na controvérsia com os saduceus acerca da ressurreição, o Senhor diz-lhes a eles que não creem nela: mas Deus chamou-se Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Estes três fazem parte do nome de Deus. Estão inscritos no nome do Deus de Israel. Estão no nome de Deus, na memória de Deus. E assim o Senhor diz: Deus é um Deus, não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. E quem faz parte do nome de Deus, quem está na memória de Deus, está vivo. Infelizmente, nós os homens, com a nossa memória, só podemos conservar uma sombra das pessoas que amamos. Mas a memória de Deus não conserva apenas sombras, é a origem de vida. Nela vivem os mortos, na sua vida, e com a sua vida entraram na memória de Deus, que é vida. Hoje o Senhor diz-nos: tu estás inscrito no nome de Deus. Tu vives em Deus, com a vida verdadeira. Vives na fonte da autêntica vida. A memória que se torna presente mostra-nos a importância do tempo na ação salvífica de Deus. Não pode haver uma fé individual desligada da fé da Igreja. Só esta garante a convergência entre a memória e a liberdade, sublinhando a dimensão presente de toda a ação salvífica de Deus. Leiamos ainda um texto do Papa Francisco na encíclica Luz da Fé. A transmissão da fé, que brilha para as pessoas de todos os lugares, passa também através do eixo do tempo, de geração em geração. Dado que a fé nasce de um encontro que acontece na história e ilumina o nosso caminho no tempo, a mesma deve ser transmitida ao longo dos séculos. É através de uma cadeia ininterrupta de testemunhos que nos chega ao rosto de Jesus. E mais adiante continua: a própria linguagem, as palavras com que interpretamos a nossa vida e a realidade inteira, chegam-nos através dos outros, conservadas na memória viva dos outros. O conhecimento de nós mesmos só é possível quando participamos de uma memória mais ampla. O mesmo acontece com a fé, que leva à plenitude o modo humano de entender o passado da fé, aquele ato de amor de Jesus que gerou no mundo uma vida nova. Chega até nós na memória de outros, das testemunhas, guardado vivo naquele sujeito único de memória que é a Igreja. Esta é uma mãe que nos ensina a falar a linguagem da fé. São João insistiu sobre este aspecto no seu Evangelho, unindo conjuntamente fé e memória e associando as duas à ação do Espírito Santo, que, como diz Jesus, há de recordar-vos tudo. O amor, que é o Espírito e que habita na Igreja, mantém unidos entre si todos os tempos e faz-nos contemporâneos de Jesus, tornando-se assim o guia do nosso caminho na fé. Agora, para aliviar, conto-vos aqui uma história engraçada passada comigo. Eu tenho, das minhas muitas viagens pelo mundo e mesmo à Terra Santa, criei alguns amigos sacerdotes e leigos na Igreja Melquita da Palestina, não é? E quando foram as Jornadas Mundiais da Juventude, o carro que me ia buscar ao sítio onde eu fiz a minha catequese devia passar pelo sítio onde estava o Patriarca de Jerusalém, também a fazer uma catequese. E vinham a descer
alguns desses meus amigos vieram comentar, fizeram uma festa e dizem-me, sabe, tenha isso em conta, que nós somos conterrâneos de Jesus. Ai, são? Pois olha, eu sou contemporâneo. Aquela frase correu em Paris, toda a gente a citava, não é? Porque é mais ser contemporâneo do que ser conterrâneo, não é? A fé vive-se no presente. Mas o tempo que vivemos faz uma unidade misteriosa com o tempo já vivido. Se a nossa fé não for desenraizada do tempo que passa, ela encontra na memória a força de uma opção da liberdade. A vida da fé e o seu anúncio nunca é desenraizamento do tempo e esquecimento da história. Sem essa dimensão, o presente torna-se volúvel e incerto. Ouçamos mais uma vez o Santo Padre, agora na alegria do Evangelho. A memória é uma dimensão da nossa fé, que por analogia com a memória de Israel, poderíamos chamar deuteronómica. Jesus deixa-nos a Eucaristia como memória cotidiana da Igreja, que nos introduz cada vez mais na Páscoa. A alegria evangelizadora refulge sobre o horizonte da memória agradecida. É uma graça que precisamos de pedir. Os apóstolos nunca mais se esqueceram o momento em que Jesus lhes tocou o coração. Eram as 4 da tarde, diz João. A memória faz-nos presente, juntamente com Jesus, uma verdadeira nuvem de testemunhas. E dentre elas distinguem-se algumas pessoas que incidiram de maneira especial para fazer germinar a nossa alegria crente. Recordai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, diz a carta aos Hebreus. Às vezes trata-se de pessoas simples e próximas de nós, que os iniciaram na vida da fé. Traga à memória a tua fé sem fingimento, que se encontrava já na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, escreve São Paulo a Timóteo. O crente é fundamentalmente uma pessoa que vive o presente porque faz memória. Desligar a fé da memória é comprometer o caminho da verdade em que acreditamos. Cair no individualismo da fé. A propósito da fé como caminho para a verdade, o Papa Francisco afirma: a este respeito pode-se falar de uma grande obnubilação da memória no nosso mundo contemporâneo. De facto, a busca da verdade é uma questão de memória profunda, porque visa algo que nos precede e, desta forma, pode conseguir unir-nos para além do nosso eu pequeno e limitado. É uma questão relativa à origem de tudo, a cuja luz se pode ver a meta e também o sentido da nossa estrada comum. Esta convergência entre memória e liberdade não é exclusiva da fé. É um elemento constitutivo da cultura. Tem de inspirar necessariamente a educação, se quisermos que esta seja a formação para a liberdade dos novos membros de um povo ou de uma comunidade nacional. E, para terminar, vamos falar das mutações culturais. Como é que uma cultura, sem se atraiçoar, deve integrar os acontecimentos, os factos, as dimensões sociais, que são um desafio à mutação da própria cultura. A importância da memória na cultura
não tira a esta o dinamismo e a responsabilidade do presente. Aliás, a memória só se integra positivamente na cultura quando incentiva e inspira o presente. O processo cultural é dinâmico, admite variações sugeridas por realidades novas. No nosso tempo, isto é, no momento presente da nossa história, estas mutações culturais são muitas e profundas. É preciso agir e reagir de modo a que elas não alterem o essencial do dinamismo cultural e inserir-se harmonicamente no processo do tempo ao ritmo da tradição. Sem isso, é a própria comunidade humana que corre o risco de ir perdendo a sua identidade. A própria Igreja não está isenta deste perigo. Referirei aqui apenas um dos mais importantes desafios que hoje se apresentam à harmonia cultural, a transformação provocada pelas novas linguagens. É evidente, mais uma vez, não tenho tempo de fazer uma análise das diversas mutações culturais significativas no momento que passa. O Papa Francisco parece muito atento a estes problemas novos. Aponta este problema ao comparar a evangelização e novas linguagens e diz: no mundo atual, com a velocidade das comunicações e a seleção interessada dos conteúdos feita pelos mass media, a mensagem que anunciamos corre mais do que nunca o risco de aparecer mutilada e reduzida a alguns dos seus aspectos secundários. Consequentemente, algumas questões que fazem parte da doutrina moral da Igreja ficam fora do contexto que lhes dá sentido. O problema maior ocorre quando a mensagem que anunciamos parece tão identificada com tais aspectos secundários que, apesar de serem relevantes por si sós, não manifestam o coração da mensagem de Jesus Cristo. Portanto, convém ser realistas, não dar por suposto que os nossos interlocutores conhecem o horizonte completo daquilo que dizemos, ou que eles podem relacionar o nosso discurso com o núcleo essencial do Evangelho, que lhe confere sentido, beleza e fascínio. Esta transformação cultural é particularmente importante na missão evangelizadora da Igreja, mas também o é na afirmação cultural da identidade de toda e qualquer comunidade humana. A harmonia entre memória e liberdade mostra-se então decisiva. Escutemos mais um texto da exortação apostólica. A alegria do Evangelho. Ao mesmo tempo, eu estou a citar, as enormes e rápidas mudanças culturais exigem que prestemos constante atenção ao tentar exprimir as verdades de sempre numa linguagem que permita reconhecer a sua permanente novidade. É que no depósito da doutrina cristã, uma coisa é a substância e outra a formulação que a reveste. Por vezes, mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, aquilo que os fiéis recebem devido à linguagem que eles mesmos utilizam e compreendem, é algo que não corresponde ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Com a santa intenção de lhes comunicar a verdade sobre Deus e o ser humano, em algumas ocasiões damos-lhe um falso Deus ou um ideal humano que não é verdadeiramente cristão.
Deste modo, somos fiéis a uma formulação, mas não transmitimos a substância. Este é o risco mais grave. Lembremos-nos de que a expressão da verdade pode ser multiforme e a renovação das formas de expressão torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica no seu significado imutável. Mas destas novas linguagens e dos problemas que põe e há de pôr à Igreja, eu selecionei uma da grande mutação cultural que me preocupa, não vos escondo. Aquilo que os teóricos chamam a era digital. Tive a sorte, eu sou membro do Pontifício Conselho para os Leigos, e a reunião deste ano foi um simpósio intensivo, 4 dias, sobre como anunciar a mensagem que está na era digital. Devo-vos confessar que para mim foi mergulhar num mundo que me estava bastante... Sabia que existia, mas me estava bastante... Apresento-vos aqui só, não tenho tempo de fazer uma síntese, nem eu a tenho feita ainda, do que lá ouvi, umas coisas concordo e outras acho exageradas. Fiz um esforço muito grande para no fim daquilo tudo continuar com esperança, não? Digo-vos com franqueza, para no fim daquilo tudo continuar com esperança. O impacto cultural das novas linguagens sente-se com intensidade perante a influência da linguagem digital, que tem como principal instrumento a internet. O fenómeno está a ser estudado com métodos científicos e há já, em vários países, um número notável de peritos analistas do fenómeno. Distinguem na humanidade atual 2 grupos. A que pertencemos todos nós, e a que chamam a geração pré-digital, não? No meu caso é pré-digital, não? Mas metemos isto na cabeça. Nós todos estamos aqui nesta sala, pertencemos a esse grupo pré-digital, que já usa os instrumentos sem sofrerem a transformação que preveem para a geração digital. E então a quem é que pertence? Quem pertence a essa geração digital? São as nossas crianças e jovens, para os quais a internet já não é um instrumento de trabalho ou de diversão, mas se torna uma característica de uma nova identidade pessoal. Os especialistas que lá nos falaram, médicos, psiquiatras, falaram-nos mesmo de alterações do cérebro. O cérebro adapta-se a essa nova maneira de ser e tornando-se menos sensível às categorias que conhecemos de cultura e de valores. Fala-se mesmo de uma nova antropologia, isto é, de uma nova identidade humana. Alguns dos conferencistas falaram de um homem novo. Eu fiz uma intervenção cautela. Essa linguagem tem dono, não é? Homem novo é uma linguagem cristocêntrica, não é? E eu sou desde o meu batismo, não é? Portanto, usem outra expressão, uma antropologia diferente, uma ideia nova diferente, mas para eles radicalizavam isto. Nesta geração digital, a compreensão do homem será outra. Será completamente diferente. Entre os dados identificadores dessa nova maneira de ser homem, eu cito-vos 2 elementos que lá tiveram muito relevo nas diversas intervenções. Aponta-se a velocidade, que tende a reduzir toda a realidade ao momento que passa, relativizando o tempo a sua importância no exercício da liberdade.
Relativizando a importância do tempo, relativiza-se a memória. Perde-se a dimensão comunitária da liberdade. O nós de um povo que está na base de toda uma tradição. As opções da liberdade que dizem respeito ao tempo da nossa vida, inserido na história de um povo, não reconhecem expressões como, por exemplo, para sempre. A noção do tempo e de velocidade desconhece. Para sempre. E nós sabemos que na nossa cultura e, sobretudo, na nossa espiritualidade cristã, olha, pensem no casamento. Para sempre. Completamente riscado dessa nova compreensão do tempo e do homem. Na cultura atual, a duração temporal dá densidade e grandeza à liberdade. Os analistas mais pessimistas pensam que nessa nova antropologia haverá pouco espaço para a doutrina e para a fé da Igreja. Não há espaço a fidelidades para toda a vida. A relação do tempo com a eternidade pertence a uma mesma comunidade que é a mesma hoje e há 2000 anos. Eu, num determinado momento, um bocadinho pessimista dos intervalos, pensei comigo mesmo: se esta visão pessimista se confirmar, eu diria que talvez fosse a isso que Jesus se referia quando afirmou: quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará a fé sobre a terra. Pessoalmente não partilho desse pessimismo. Seria ver a transformação cultural como um determinismo. Mas toda a transformação cultural é sempre um caminho para a liberdade. É um desafio de liberdade. Se não for, a cultura nega-se a si mesma. Mas o momento é preocupante, excitante, exige de todos nós, de todas as pessoas e de todas as estruturas de educação, um esforço acrescido. E há já, agora falo internamente para nós, na vida da Igreja, nós temos que começar a estudar a sério. No fundo, foi o tema daquele simpósio, como anunciar a nossa fé na época digital. Não vai ser fácil, mas há já muito material produzido. Nós não podemos considerar isto apenas uma curiosidade. Temos que começar a estudar isso a sério. O momento é preocupante, exige de todas as pessoas e estruturas de educação um esforço acrescido. E termino. A escola atual está no centro deste furacão. É preciso valorizar a dimensão comunitária do ser humano, que encontra no amor a principal expressão da liberdade. A escola tem de ser feita com amor, tem de educar para o amor, tem de se definir a si como um lugar de cruzamento de todas as realidades que influem na vida da criança e do jovem, marcadas fundamentalmente pelo ritmo do amor. Meus caros amigos, espero que esta minha conferência fique um bocadinho na vossa memória. Muito obrigado.